Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Você falou dessa questão de todo mundo pode ser bem orientado, se bem orientado e apresentado a essas técnicas, pode desenvolver e ser um melhor profissional naquela determinada área. A gente recebeu aqui recentemente o Ricardo Capriotti. Sim, que tem uma, meu amigaço. Que exerce uma função de direção hoje lá na Rádio Bandeirantes. E ele estava falando um pouco pra gente aqui sobre a defasagem. Falou que recebe, lá eles têm a oportunidade de receber muitos estagiários. A defasagem, como eles recebem gente muito mal preparada. Ele falou, cara, a faculdade, ele até usou um termo, ele falou, cara, a faculdade no Brasil eu não lembro exatamente o que ele falou, mas enfim, ele falou, cara, tá se formando muita gente e muita gente sem condição nenhuma. Você concorda com isso, assim? Ou e isso é culpa de quem? Das faculdades, a maneira como essa formação é feita, é culpa do mercado de trabalho que tende a receber essas pessoas, esses estagiários, como se fossem profissionais prontos e não dão a devida orientação? Isso no geral, tá? Qual que é a tua visão sobre ele comentou que a maioria das pessoas que chegam lá acham que já vão chegar opinando, já vão chegar comentando do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, e às vezes não sabem apurar uma notícia, não sabem ir na rua buscar, não sabem telefonar. Tem um texto muito ruim. Assim, dá pra fazer uma tese sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu queria mandar um abraço pro Capriotti. Ele é um cara adorável. O Capriotti, pra você ter uma ideia, nós fomos contratados juntos como locutores Antena 1 e saímos da rádio no mesmo dia, 5 anos depois. Olha só. Trabalhamos juntos na Antena 1 e sim, somos muito amigos, então um forte abraço pro Capriotti. Desde 1988 a gente se conhece. Caramba. Nos microfones da Antena 1. Éramos só locutores, não éramos jornalistas ainda. O corredor Capriotti. Hoje... É um atleta. Um atleta. Como que uma prova é? Capri... Tem um nome a corrida que ele promove. Mas enfim, forte abraço pro Capriotti. A gente não pode... Primeiro criou-se essa história, não precisa mais fazer curso de jornalismo. Sim. Então isso já deprecia muito a profissão. O que eu acho uma aberração. Concordo. Uma aberração. Se a gente partir desse pressuposto, eu também não preciso fazer faculdade de Direito, eu vou estudar o Código Penal. Sabe? Então, criou-se essa ideia de que faculdade de jornalismo era desnecessária. Muitas vezes as pessoas me abordavam. Pai, eu lembro de um rapaz que eu conhecia, ele tinha um filho que sonhava em fazer jornalismo. Pô, ele tá em dúvida se ele faz, porque tá dizendo que não precisa mais fazer jornalismo, assim, leva lá que eu vou levar ele para conhecer. Manda ele conhecer a TV, saber como funciona e tal. Para ele vai ter todo apoio. Foi estudar jornalismo. Porque é um sonho, é algo... Isso já é antigo. Eu não sei se eu contei aqui para vocês isso da outra vez. Se eu contei, me desculpa. Não, fica tranquilo. É a idade. Eu lembro também. Eu me lembro, eu tinha 16 anos. E eu já sonhava com jornalismo, com rádio. Eu queria aquilo para minha vida. Eu morava em Ribeirão Preto. E o Datena era um repórter da Globo na época. Lá em Ribeirão Preto, isso em 1984, 85, uma coisa assim. Eu, molecão, tô passando lá perto do Pinguim, que era um restaurante, um bar famoso. Famoso até hoje. Perdão pela propaganda. Um chopp maravilhoso. Eu nunca tomei o chopp porque eu era molequinho. Não podia, eu era menor. Dava nem aquela bicada. Nada, mas eu via que era o melhor do país. Eu dava. De repente eu vejo lá, repórter da Atena. Uau! Cheguei lá correndo. Ô, da Atena, tudo bem? Poxa, te acompanho, eu quero ser jornalista também, igual você. Ele virou para mim e falou assim, vai fazer advocacia, vai fazer medicina, mesmo jornalismo. Daquele jeitão, né? Aquele jeitão. Aí hoje ainda bem que eu não ouvi. Ainda bem que eu segui minha trajetória. Se hoje eu tô aqui é porque eu ouvi os meus instintos. Então tem essa tendência das pessoas falarem assim, não vai fazer jornalismo, você vai trabalhar pra caramba, vai ganhar pouco, aquela coisa toda, e vai tirando o sonho das pessoas. Bom, enfim, mas para não fugir do tema principal. Então a faculdade, essa ideia de que não precisa, já desmotivou muita gente.
Segundo, a gente vive num país capitalista. E as pessoas estão preocupadas com o quê? Dinheiro, lucro. Então, quanto mais faculdades, melhor. Quanto mais alunos, melhor. Eu ia falar um palavrão. Eu vou falar. Foda-se se estão preparados ou não. Foda-se se vão encontrar. Ninguém está preocupado com o pós-faculdade. Não estão preocupados. Quer dizer, estão preocupados sim em construir uma pós para ganhar mais dinheiro, vendendo a ilusão que se a pessoa fizer aquela especialização, depois se ela fizer o mestrado aqui e acolá, e ela já gastou a alma, a vida E não saiu do em lugar. busca de um sonho. Então a formação mesmo do jornalista, ela fica em segundo plano. A começar pelos professores, que às vezes não têm a motivação de continuar. Muitos estão dando aula porque ficou à margem do mercado, então o que restou foi dar aula na faculdade, às vezes desgastado, sem a prática, sem o dia a dia do universo do jornalismo, ainda discutindo autores antigos e como se o jornalismo ainda fosse aquilo, algo imutável. Então, tem uma carência muito grande. E eu estou falando isso justamente porque o curso que eu tinha era um curso extracurricular, voltado justamente para a formação prática daquele aluno recém-formado ou estudante, para que quando tivesse a oportunidade, por exemplo, de poder fazer uma apresentação, poder fazer uma reportagem, ele se garantisse com qualidade e competência para fazer. Muito bem. Sobre a arrogância, essa postura de eu sei, eu faço, já posso dar, também tem muito a ver com os tempos de hoje. Redes sociais, né? As redes sociais. Qualquer um que fala hoje em rede social acha que é o comunicador pica das galáxias. Porque de repente tem 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão de seguidores. A fama hoje está muito ligada a esse número de seguidores, ao A número de competência. curtidas, É. do que competência. Então você fala qualquer bobagem, tem lá curtida, você acha que você sabe. Ah, vai dar curtida eu falar, por exemplo, supostamente, o Tite é um babaca. Nossa, eu sou fera porque eu falei isso e tá dando... Sabe? Eu me lembro de uma vez, alguém perguntou para mim, estou pensando em perguntar pro presidente do Corinthians, você é ladrão? Caramba. Achando que ele era foda por ter a coragem de fazer essa pergunta. Aí eu me lembro que eu respondi para ele, tá, e o que você espera que ele responda? Eu sou sim, Eu sou... Claro. eu sou o maior de todos. Roubei banco, sequestrei pessoas. Ah, imagina. Como chamar aquele... Me fugiu o nome agora, aquele inglês que ficou refugiado no Brasil um tempão. Enfim, daqui a pouco eu lembro o nome. Ele vai falar aí. Não. É óbvio que não. Então, você perde... Porque qual é o papel do jornalista? É apurar respostas que vão fazer diferença para quem ouve. Claro. Se você já sabe que aquela pergunta não vai dar em nada, então o protagonismo fica para a pergunta. É. E não para eventual resposta. Hoje tem muito isso, né? Você vê em entrevista coletiva, Sim. os caras que querem dar aquela... Quer lacrar, dizer que... Eu falei assim, mais fácil seria o seguinte, você acha que ele é ladrão? Então levanta alguns documentos, pesquisa, vê o que você tem, de que você possa provar, aí você pergunta. Se ele falar, não, mas eu tenho esse documento aqui, isso aqui, que mostra que você fez isso, fez aquilo, desviou ali, acolá, tal, é uma outra história. Sem dúvida. Mas a pergunta... Então, ou seja, existe um desejo muito grande de ser protagonista. E quando, na verdade, você só é um instrumento para trazer notícia. Isso você só vai aprender ou na faculdade, com um professor fera que reconheça e possa, de repente, que pulse, que tenha o jornalismo assim na veia, a comunicação na veia, que quer formar novos profissionais competentes, porque aquilo vai trazer orgulho para ele, ou por um chefe, por um gestor, ou até mesmo um camarada na profissão que oriente essas pessoas. Você não vai por esse caminho. Por que você não faz isso? Eu sentia falta disso, por exemplo, quando eu trabalhava. Quando eu pedi o feedback de uma coisa, as pessoas achavam que eu queria elogios. E, na verdade, eu queria apenas que alguém me orientasse. Sabe aquela voz da sabedoria? O caminho da verdade, o caminho da esquerda. Não tinha. Eu fui muito autodidata, Então, eu tento justamente nos cursos passarem justamente essa ideia de que eu posso orientar, mostrar caminhos para que a pessoa possa encurtar
aquela coisa da parábola, né? Tem os longos caminhos curtos e os curtos caminhos longos. Sem dúvida. É melhor você pegar o longo caminho curto, que você vai uma reta só, você vai andar mais, mas você chega mais rápido. É isso. E Celso, depois que você deixou a Gazeta, assim, como você falou, você entrou lá na Paramount, assim, de alguma maneira, nesse campo do jornalismo, ainda que a sua verdadeira maior vontade era no campo educacional, você até falou, ali eu tinha uma possibilidade, muitas possibilidades novas, coisas se abrindo. Hoje, olhando para trás ali, você acha que o número de portas que se abriu para você foi dentro do que você esperava? Foi mais ou foi menos? Foi muito além daquilo que eu imaginava. Quando eu estava na antiga emissora, eu estava numa bolha. Na nossa bolha. Então, de apresentar, fazer... Não, mesmo do universo da TV mesmo. Ah, sim. Então, você não tinha muito contato com o lado externo. Eu estava totalmente isolado numa ilha fazendo meu trabalho. Obviamente, eu acompanhava, mas eu não sabia muito qual era... Como o Celso Cardoso batia ali... nos outros... sabia do que eu tinha dos telespectadores que assistiam uma Gazeta. Sim. Então, quando eu saí da Gazeta, eu percebi eu notei um carinho, um respeito, um reconhecimento com o meu trabalho que foi fantástico, foi fundamental para mim até. Eu não... A saída, ela foi, como nós tratamos no outro programa, não quero nem voltar ao tema, não foi uma coisa legal, mas do ponto de vista emocional, psicológico, eu estava bem. Eu estava bem. Eu me lembro que eu dei uma entrevista para a UOL logo depois que eu falei com vocês, e era eles replicaram um trecho da minha entrevista que foi justamente, resumia bem. Eu estava sentindo uma leveza que eu só sentia quando eu voltava das férias. Então, do ponto de vista emocional, psicológico, mental, eu estava bem, não tinha nenhum problema com isso. Mas quando eu saio da Gazeta, eu noto também um reconhecimento muito grande. Então, portas se abrindo para entrevistas, uma série de entrevistas, um carinho muito grande do público, das pessoas, de quem eu estava. Então, aquilo para mim foi fantástico. E outros programas de TV também, participei do Milton Neves, do Neto, a Rede TV, enfim, foi uma série de programas que eu fui convidado. Em todos eles eu notava justamente poxa vida, sou querido, sou respeitado. Então, a carreira que eu construí, por mais que eu tenha feito uma opção mais pragmática, no sentido de estar pautado na razão, na serenidade, é muito fácil hoje você ganhar holofotes cuspindo... abelha africana. Sabe? Mas não é a minha praia, não é assim. Então, esse processo ele é mais longo, mas é mais sólido. Então, isso me fez ver que a linha que eu escolhi para mim foi a linha adequada. O longo caminho curto. Que foi a ideia de ser respeitado pelas pessoas. Então, nisso foi muito bacana. E mesmo em conversas para trabalhar em outras emissoras, para mim estava muito claro que aquele dia a dia que eu tinha na TV, eu não queria mais. Primeiro, porque eu tenho um novo projeto da escola. Antes eu não tinha tempo para cuidar desse projeto. Hoje eu tenho, me dedico a ele. Então, a escola é minha prioridade, digamos assim. E eu posso resolver essa questão, que ainda sou intimamente ligado. Imagina, eu sou formado, eu construí minha história na televisão e no rádio, então eu continuo na 105, continuo na Paramount, fazendo isso de uma maneira que se encaixe na minha nova realidade. Então eu não deixo de fazer, isso me sustenta, sabe? Talvez se eu estivesse longe, talvez eu ficasse meio mal, sentisse falta, mas eu estou fazendo. Estou comentando o jogo pela 105, estou fazendo o programa falando sobre o dia a dia dos... Como eu fazia no Gazeta Esportiva. A única coisa que muda é o veículo. Você trabalhava